Se você está ligado conosco na fé e acredita naquelas pessoas que Deus levantou para ser canal de bênção, coloque o seu nome naquele caderno e você pode até nos acompanhar um pouco na oração, tá? Quem aqui não estiver no grupo da igreja, deixa o seu número lá para te colocar no grupo, que você pode até acompanhar. Em torno de meia-noite a gente já está lá e a gente começa orando. Às vezes eu oro uns 2 minutos e coloco no grupo, só para você perceber que já começou. Mas eu não oro aquilo e vou embora. A gente fica lá até 2, até 3:30, até 4 horas, intercedendo, orando, chorando e gemendo na presença do Senhor para você ser abençoado. Amém, queridos? Nós ficamos gratos com a sua vinda aqui, mas você tem que entender que você vem aqui e aqui também há pessoas que sofrem, que padecem, que sacrificam em favor da sua vida. E você é abençoado. Aquele versículo não pode ser esquecido da sua vida. Credes nos meus profetas e... Credes em Deus e estará seguro. Você tem que gravar isso. Credes, isso é Deus falando. Deus está dizendo, creia nos homens e nas mulheres que eu levantei nessa terra para você prosperar, para você ir para frente, para você possuir coisas novas. E Deus está dizendo, agora creia em mim para você estar sempre seguro na sua fé. Quando eu preguei aqui sexta-feira passada, iniciando esse tema sobre depressão, eu disse que Satanás ele usa a mídia e a televisão para fazer com que as pessoas, os homens e as mulheres de Deus, sejam envergonhados. As pessoas cometem 999, eles acertam. Quando erra um, é notícia no mundo inteiro, para que você não creia. E quando você não acredita num homem e numa mulher que Deus levantou, você não prospera. A bênção está com aquelas pessoas que Deus levantou. Amém, queridos? Eu iniciei, irmãos, essa palavra sobre depressão, esse assunto, que quase eu não lembro de nós tratarmos exclusivamente dele aqui na igreja. Mas eu iniciei esse assunto falando que de fato nós seres humanos somos seres humanos que não somos bem fáceis de entender, por causa dos nossos gostos, por causa das nossas preferências, por causa daquilo que você foi formado, por causa da pessoa que você está namorando, por causa do seu casamento, que às vezes é a pessoa que pensa um pouco diferente do que você, mesmo estando na mesma comunhão de fé. Você levanta de um jeito, termina do outro dia não sabe porque esqueceu ou deixou de fazer aquilo. Então nós somos seres humanos um pouco já complicados por natureza. Então eu comecei ensinando sobre esse princípio, sobre a depressão. Falei que nós não somos anjos, ou seja, nós não somos perfeitos. Então quando nós entendemos que ainda estamos em processo de aperfeiçoamento, fica fácil de você lidar com outras pessoas e principalmente com você mesmo. Porque tem gente depressiva que ele não detesta o outro, ele detesta a si próprio. Ele não tem raiva do outro, ele tem raiva, se for uma mulher, do seu cabelo, do seu braço, do seu corpo. Se for um homem, daquilo que às vezes ele não possui, daquilo que ele tentou e o irmão dele de sangue conseguiu, ele até hoje não. Então, as pessoas não têm raiva e não são infelizes, muitas vezes não é por causa do outro, é por causa de si mesmo. Porque não conseguiu ficar bem consigo mesmo. A pessoa só consegue sorrir, ser feliz quando está em multidão, porque esquece dela mesma, esquece dele mesmo. Agora, quando a pessoa está sozinha, entra uma crise terrível, porque a pessoa se odeia. Então precisamos entender isso, que nós não somos anjos e nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Você não está concluído ainda, irmão. Deus tem muito para fazer na sua vida, na minha, na nossa e na vida de todo aquele que crê. É para isso que Deus deixou os ministérios, para nos aperfeiçoar. Não tem ninguém que está completo. Então eu falei sobre isso. Falei também que a pessoa que passa por momentos depressivos, ele não precisa se isolar, porque eu provei dentro da Bíblia que há pessoas tementes a Deus que também sofreram as suas crises. Foi aí que eu citei o Salmo 73, o Salmo 77, o Salmo 102. Citei, além dos salmistas, o grande profeta Elias, que em angústia e depressão chegou a pedir até a morte a Deus. E citei também o profeta Jeremias, que ele escreveu um livro só de lamentação.
mostrando com isso que o momento de crise na vida acontece até mesmo naqueles que temem ao Senhor. Com isso eu concluí dizendo que a depressão não é falta de Deus e nem falta de fé, porque há pessoas que temem e que têm fé em muitas áreas da vida, mas se encontrou numa crise da própria existência. Como nós resolvemos então? Abraçamos o caso da depressão e caminhamos para um estado de isolamento e suicídio? É lógico que nós fazemos isso. Que não fazemos, não iremos fazer e não podemos concordar com isso. Mas a primeira mensagem foi para a gente entender que somos seres humanos e temos também as nossas deficiências. E é interessante eu saber disso, e você também, para você aprender a lidar com você mesmo e com as pessoas que chegam até perto de você pedindo ajuda. Porque a igreja costuma trabalhar esses casos dizendo: você precisa tomar vergonha na cara, isso é meninice, isso é bobagem, você está querendo aparecer. E ao invés de curar, ao invés de ajudar, ao invés de sermos amigos, nós passamos a ser mais um agente de Satanás do que de Deus, ainda que temos boas intenções. E não é assim. Precisamos entender que somos seres humanos, e foi por isso que eu fiz a introdução tratando de seres humanos. E eu, que não estou completamente completo, não posso comportar numa situação dessa como se fosse fácil para mim e é fácil para você, porque cada um tem o seu lado a ser trabalhado. Amém, queridos? Amém. Sendo assim, eu quero que você abra comigo o livro de Salmos, no mesmo texto que eu li, e eu quero continuar a parte de cada texto, até o horário permitir, sabendo que enquanto eu falo com vocês e leio a palavra, o Espírito do Senhor vai trabalhando no seu espírito, no seu entendimento. Vamos começar do Salmo 73 comigo. Por favor, eu gostaria que você abrisse a Bíblia sim e deixasse marcado, porque esse é um versículo que fala de uma pessoa que está depressiva e como que ele alcançou o milagre de Deus. (73) Ele começa dizendo que verdadeiramente Deus é bom, mas ele fala no versículo 2 que ele quase se desviou do caminho. E ele começa a falar de tantas angústias que ele passou. Eu não vou ler porque eu já li na sexta-feira. Você pode acompanhar essa primeira mensagem no YouTube. Você vai entrar lá, Pastor Mestre Apolo, você vai acompanhar ela. Eu dividi ela em 3 partes para você acompanhar ela ficando mais fácil, ou no próprio Facebook tem ela completa. Mas ele começa dizendo: verdadeiramente Deus é bom para com todos, para com os limpos de coração, mas eu quase que desviei. E ele começa a reclamar e a mostrar um estágio de vida difícil que ele está vivendo, até que ele chega no versículo 16. Olha comigo o versículo 16, aonde ele diz assim: quando eu tentava entender as coisas que estavam me acontecendo, eu fiquei de sobremodo perturbado. Esse é um ponto. Esse é um ponto que a pessoa depressiva sofre. Ele tenta compreender as coisas que está acontecendo. Esse é um ponto. Salmo 73 e 16. Quando eu tentava entender as coisas que estavam me acontecendo, eu fiquei perturbado. Por quê? Porque Deus não é Deus de te dar a resposta de tudo. Deus não é Deus de te dar a explicação de tudo. E este homem que é salmista, ele disse: eu tentei entender, mas quanto mais eu tentava entender, mais perturbado eu ficava. Por quê, queridos? Porque a vida não tem explicações para todas as coisas. Jó sofreu por quase 1 ano e só foi entender alguns motivos no final, e mesmo assim porque conseguiu passar. Mas tirando disso, em maioria dos momentos da nossa vida, Deus não tem a explicação, Ele tem explicação, mas Ele não tem o dever de relatar para mim por que isso aconteceu, por que não aconteceu. E eu, querendo ser sábio e filho de Deus, preciso entender que se Deus não me dá explicação disso, eu devo caminhar pela fé, de fé em fé, e não querer que toda a minha vida seja desenhada no papel e Deus me mostre como eu vou levantar amanhã, como eu vou dormir, como vai ser minha família, como vai ser minha casa, em todas as áreas. Isso não é dever de Deus, obrigação de Deus, e nós seremos sábios se entendermos
que quando a gente tenta entender todas as coisas difíceis da nossa vida, é isso que acontece aqui no Salmo 16, ficamos perturbados. Deus não é Deus de te dar explicação de todas as coisas, Ele é Deus para cuidar de ti, apesar das feridas e das frustrações, Ele cuida de ti. Agora Deus, para te dar todas as explicações, por favor, nem Deus tem tempo para isso. Então o salmista ele fala: eu fiquei perturbado quando eu quis entender tudo. Por que que meu marido foi embora? Por que que ela saiu? Por que que aconteceu isso com meu filho? Por que que aconteceu isso lá em casa? Por que que eu perdi o trabalho? Por que que alguém que nem teme a Deus conseguiu as coisas? Por que que alguém que anda com a vida irregular tem um bom relacionamento? Por que que eu não tenho? Por que que eu sofro? Por que que eu padeço? Por que que eu não fui curada? Por que que eu não consegui ser melhor? Por que que eu nasci assim? O resultado disso é perturbação. Porque Deus não trabalha com explicação, Deus trabalha com fé. É o que o pastor Mauri disse. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para de fazer perguntas e de discutir com Deus. Eu atendi uma mulher ontem pelo telefone, hoje eu conversei com ela, e quando eu falei com ela: Deus vai te ajudar, ela me respondeu assim. Como que Deus pode me ajudar, se até hoje eu não entendo por que Ele foi tão cruel com o próprio filho, e Ele vai ser bom para mim? Se com o próprio filho Ele mandou para a cruz sofrendo, eu que sou tão pecador. Irmão, olha a filosofia de Satanás na mente da mulher depressiva. Ela conversou comigo chorando e gritando essas coisas pelo telefone. Como que Deus pode me abençoar, se com o próprio filho Ele não foi bom? E comigo Ele será, sendo eu que sou? Olha a filosofia do inimigo. Se o filho Ele mandou para a cruz, Ele vai mandar para o inferno direto, só se for. O pensamento desta mulher. E eu disse para ela: você não entende o amor de Deus e você não tem fé. Nós tivemos que começar a trabalhar então com ela sobre fé. Sobre isso que eu estou conversando com vocês. Deus não dá todas as explicações. Pare de tentar entender todas as situações que acontecem na sua vida. Deus te trouxe aqui e Ele começa a falar com você. Para de fazer esse monte de pergunta, porque o teu espírito vai ficar perturbado, a tua alma cansada, você não vai ter resposta e você não vai atingir o seu nível de fé. Aprende a caminhar crendo em Deus, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? Aí ele fala que ele ficou perturbado, e o que ele fez? Isso que vocês fizeram hoje. Versículo 17: eu entrei na casa, no santuário, na igreja de Deus. Eu entrei. O que ele fez? Ele foi ouvir uma palavra. Amém. Ele disse: eu fiquei perturbado, até que eu entrei no santuário, e aí eu entendi o fim dos ímpios e o fim das coisas. Esse é o Salmo 73, que ele termina no versículo 28, e ele fala assim no versículo 28: bom mesmo é aproximar-se de Deus. Bom mesmo é pôr a confiança no Senhor e anunciar a obra dele na minha vida. Ele começa depressivo no Salmo 73, e ele passa um momento de lamento até o versículo 15. No 16 ele chega ao extremo dizendo: eu estou perturbado. No versículo 17 ele diz: eu vou para a igreja buscar Deus. E aí no versículo 28 ele termina assim: gente, bom mesmo é aproximar-se de Deus, é ser amigo de Deus, é fazer de Deus a nossa confiança, e ficar certo que Ele vai trabalhar na nossa vida, para a gente contar ao mundo o que Ele tem feito na nossa vida. O que é que nós vemos nisso aqui sobre a questão da depressão, irmãos? Que isso acontece na vida de muitas pessoas, pode acontecer na minha vida e na vida de qualquer outra pessoa, porém tem um caminho para a cura. E qual que é o caminho para a cura? Parar de tentar entender com a minha própria inteligência
caçar um santuário, uma igreja, e ouvir a Deus, e entender as coisas espirituais, e aproximar de Deus, e fazer de Deus o nosso escudo e fortaleza, estando certo que a obra dele vai ser realizada na sua vida, e você vai falar com os outros o que ele fez. Esse é o Salmo 73. Eu estou lendo rápido, pregando rápido. Vai no 77 comigo. Vamos no 77, para a gente conseguir algo aqui em nome de Jesus. Salmo 77. Salmo 77. O Salmo 77, eu gosto dele. Pega minha Bíblia azul, por favor. Eu gosto do Salmo 77, porque o salmista ele inicia reclamando mesmo. Ele fala que clamou, que ele não teve resposta. Ele fala que buscou e que não foi atendido. Eu li o Salmo 77 aqui. Você pode passar os olhos rápidos sobre o Salmo 77, que você vai perceber ele fazendo isso. Ele clamando, ele não tem resposta. Ele, de noite ele lembrava das coisas, meditava, procurava, e não tinha resposta também. O Salmo 77 ele trabalha sobre isso. Até que ele chega no versículo 11, até que ele chega no versículo 10. No versículo 10 ele diz assim: olha, então eu disse. No versículo 9, o salmista ele chega a falar assim: ó, será que Deus deixou de ser bom? Quem que nunca pensou isso, né? No dia que roubaram minha bicicleta, eu pensei: Deus é mau. No dia que roubaram meu cachorro, eu pensei: Deus continua mau. Um cachorrinho, um labrador, uma gracinha, roubaram. No dia que me assaltaram dentro do depósito, eu ganhei um tapa na cara, que quando eu fui revidar, o tapa me fez fazer assim. Quando eu fui assim, eu encontrei um cano do revólver, que na hora eu amorteci, e eu pensei: Deus também é mau. No dia que entraram dentro da igreja e roubaram a minha moto, eu pensei: como Deus continua sendo mau comigo? Nasci para sofrer. Só que são pensamentos vagos, pensamentos humanos, que é muito difícil o ser humano, quando sofre, não pensar algo semelhante a isso. E nem tanto, irmãos, Deus fica ofendido com isso. Deus não é menino que fica assim: olha lá meu filho achando que eu sou mau. Não. Isso é uma transformação nossa de entendimento. O salmista fala: por acaso Deus não tem mais misericórdia? No versículo 9. Porque está me acontecendo tanta coisa ruim. Ele pensou isso. Só que, irmãos, o caminho da cura é: ele não ama esse pensamento. Ele não faz desse pensamento o caminho dele viver. Pensar um pouco que Deus às vezes esqueceu de você, identifica você na sua dependência de Deus. Isso não faz você um filho do diabo. Isso não faz você um rebelde contra o Senhor. Porém, isso não deve ser um pensamento diário da sua existência. Mas se você já passou fases e pensamentos como esse, é só uma característica que você não é melhor do que esse aqui que escreveu e ficou na Bíblia escrita dele, onde ele diz: será que Deus perdeu a misericórdia? Ele está pensando. Só que ele fala no versículo 10, ele muda no versículo 10, ele fala assim: então eu disse, isso é uma enfermidade minha. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: esse sofrimento e esses pensamentos me deixou enfermo. Isso é uma enfermidade na minha mente, na minha fé, na minha capacidade de viver com Deus. Ele diz no versículo 11: eu disse, isto é uma enfermidade minha. Na tradução da NVI, a Bíblia diz assim: eu passei a sofrer isso, porque comecei a pensar que a mão de Deus não estava mais sobre a minha vida. Alguém já passou por isso, irmãos? Vamos ser sinceros, eu prego para seres humanos, eu não prego para anjos. Quem que nunca passou por um momento onde imaginou: Senhor, e eu? Aleluia pela bênção na vida do Thales, na vida do Bruno, na vida da Charliane, na vida da Rosa. Mas peraí, que hora? Qual que é o número da minha senha? Porque já tem 3 anos que eu estou na fila e o negócio não flui.
A pessoa tira a carteira de primeira, eu já estou na 9ª tentativa. A pessoa comprou a moto antes de ter habilitação, eu já tenho 5 anos que estou buscando um carro. A pessoa mal estava indo comprar sorvete, achou um homem vendendo uma casa e comprou a casa, segundo o que podia pagar. Eu fiz a inscrição na Caixa, tem 3 anos e até agora não tive uma ligação. Peraí, cadê o senhor? Isso é uma questão de vida, irmãos. Isso é uma questão que nós, seres humanos, passamos por isso. Isso é ser humano, lidando com Deus Todo-Poderoso. Agora, isso não pode ser uma marca nossa de viver, porque o salmista revela no versículo 11: isso se tornou uma enfermidade minha. Irmãos, aprenda isso aqui. Eu estou dizendo a vocês que o momento de lamentar e o momento de falar algo com Deus é aceitável, mas viver a vida assim se torna doença, se torna enfermidade. Isso machuca você, isso fere você, isso te afasta de Deus. Um momento onde você não sabe se vai ou se fica, e olha para o céu e pergunta: cadê a misericórdia de Deus? Passa. Mas uma vida assim é doença e é enfermidade. É o que o salmista está dizendo no versículo 11. E aí ele revela no versículo 10, aí ele fala no versículo 11: agora vou me lembrar das obras do Senhor, e certamente eu vou começar me lembrando das maravilhas que ele fez desde a antiguidade. Olha o pensamento mudando, irmãos. Olha o pensamento de um homem que começou lamentando, reclamando, xingando. Agora ele pensa: espera aí, eu estou enfermo. Segundo, versículo 11: eu quero lembrar do que Deus já fez. Eu quero trazer na minha mente aquilo que já aconteceu comigo. Ele está dizendo: eu vou começar a reanimar, eu vou começar a ressuscitar, eu vou começar a ativar a minha fé. Ele fala no versículo 11, no versículo 12: meditarei em todas as obras do Senhor. Ele diz: o caminho de Deus. Ele fala a mesma coisa que o salmista falou no versículo do Salmo 73. Ele fala assim, ó: o caminho de Deus está no seu santuário. Ele fala: está aqui dentro, está num ambiente desse aqui, você consegue encontrar o caminho de Deus. Quem está me ouvindo, irmãos? E aí ele termina. Eu não estou falando tudo, eu não estou falando todas as coisas, porque o horário, mas ele fala no versículo 19: pelo mar foi o teu caminho, tuas veredas, pelas grandes águas, e tuas pegadas não se conhecem. Guiaste o teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Olha para cá. Alguém já viu o caminho no mar? Tem. Para quem não sabe, existe um caminho no mar. Inclusive esse versículo aqui foi muito usado para defender que a Bíblia fala sobre ciência, porque existe um caminho no mar, das ondas, da água. Eu não sei te explicar bem porque é na minha área, mas eu sei que existe um caminho do mar. O encontro dos mares, há um caminho. Quando o submarino ele está mergido na água, ele usa é como se fosse um caminho de energia. Eu não sei te explicar na forma científica, estou explicando da maneira que eu entendo, para comunicar com outro submarino. Então há um caminho dentro do mar, que o salmista falou pelo Espírito, que ele também não entendia isso, mas o salmista dizendo aqui pela Bíblia: há um caminho que você desconhece, mas é este caminho que Deus usa para abençoar a sua vida, que entende que você tem que sair do momento de enfermidade e lembrar que Deus é Deus que faz obra, Deus da antiguidade. Irmãos, a palavra é simples e é essa. Eu estou pregando para vocês aqui, vendo a igreja do jeito que está, cada dia melhor, cada sexta-feira melhor, cada manhã de domingo vai estar melhor, cada culto à noite melhor, cada estudo melhor. Mas eu não sei como vai ser o caminho de nós atendermos pelo menos 300 pessoas diferentes aqui. Se Deus vai levantar do canto, vai usar alguém, vai usar outro, vai continuar usando vocês para divulgar, mas eu sei que há um caminho que nós vamos fechar esse ano, é a nossa meta, tendo culto sexta, domingo e domingo à noite, atendendo 100 pessoas diferentes, 100 na sexta, 100 no domingo de manhã e 100 no domingo à noite. Eu não sei a forma, eu sei que há um caminho para Deus fazer isso. E aí eu arranco toda a enfermidade da dúvida do meu coração, da preguiça do meu coração, me coloco à disposição da voz do Senhor. Não me
afasto do santuário e do altar e sei que há um caminho que Deus conhece. Como você está aqui nesta noite, eu não sei como que Deus vai fazer para te abençoar, irmãos. Eu não sei se é financeiro, igual o pastor Maurinho falou no início, se ele vai usar alguém perto, alguém de longe. Eu sei que eu preguei aqui no dia de Natal, que quando Maria e José estavam numa fase difícil, e Maria pronto para dar a luz a Jesus, e ninguém quis acreditar neles, e que ela estava levando um filho de Deus, Deus levantou 3 magos do outro lado do mundo, e Deus fez eles entender as estrelas, ou a estrela, até ele chegar na casa ou no estábulo onde Maria estava. Ou seja, se não tiver gente próximo para acreditar em você e abençoar a sua vida, ou este ministério, porque eu também careço de bênção, eu não quero nem saber, isso já é problema de Deus, mas Ele tem um caminho sobre as águas para mim abençoar. E nós vivemos com isso. Ó Senhor Jesus. Vamos para a última passagem nesta noite. Eu só estou pegando as mesmas que eu li na sexta-feira passada. 1 Reis 19. 1 Reis 19. Irmão, você me dá 10 minutos do horário? Quem me dá 10 minutos? Levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1 hora. Beleza, está abençoado. Então nós temos 1h10. Amém. Primeira Reis 19, 4. Obrigado, Jesus, pelo caminho que o Senhor tem para nos abençoar. Obrigado, Senhor Jesus, pela graça do Senhor. 1 Reis 19, 4. Eu gostaria que você lesse. E ele foi-se ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma minha vida, tira minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Esse é o profeta Elias, o homem poderoso. Depois de matar só profetas de Baal, de um demônio, ele matou 400 pessoas que estragava o reino de Deus. Naquela época podia fazer isso. E depois ele pediu a morte. Quais que são os sintomas da depressão? Está no versículo 5. Alguém identifica para mim o primeiro sintoma da depressão? Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo. Qual que é o sintoma? Dormir. Sintoma de alguém que está mal. Anseia a cama mais do que deve. Esse é o primeiro sintoma de depressivo. Está com o profeta Elias, o grande homem. Pediu a morte, deitou e foi dormir. Dormir na tentativa de eu quero dormir e não acordar mais. Não é dormir que está cansado, é o sono de morte. Alguém aqui passou por uma crise assim na vida, irmãos? Já passou, né? Que você deitou e falou assim: era melhor se eu estivesse em outro lugar, de preferência o céu. Mas você deitou querendo não acordar. É o mesmo que o profeta Elias está passando. É o profeta, deitou e dormiu. Isso é sintoma de depressão. Anseia dormir mais do que trabalhar, mais do que arrumar, mais do que se vestir. Outro sintoma depressivo: dores. Aqui, ó, tensão. Nossa, a irmã já fez assim, nossa. Sai daqui curado, tá, irmão? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma tensão aqui, uma dor que você não fez exercício físico, você não levantou peso. Tem uma coisa que parece que puxa aqui, ó. Nós vamos expulsar esse demônio que puxa isso aí, em nome de Jesus. Há uma dor aqui também, isso é um sintoma. Dor de cabeça constante. Por que sua cabeça está doendo? Não sei, está doendo. Irritabilidade, a pessoa fica irritada, também não sabe explicar. Fica irritado, ninguém perto dele pode fazer nada, não pode cortar uma unha que grita, o menino não pode ser feliz, que acaba, a pessoa tem uma irritabilidade, um estado de nervo terrível. Se alguém ficar perto do lado dele, quieto demais, ela grita: e por que você está quieto? Deve estar pensando mal da minha vida. A pessoa é irritada, não consegue ser feliz. Isso é um dos sintomas também. Fica com raiva, fica nervoso.
briguento. Por quê? Não consegue encontrar graça na vida. Um outro grande sintoma também, ou a pessoa perde o apetite, igual o salmista fala no Salmo 102, parei de comer e a minha carne se apegou nos meus ossos. Ele perde, emagrece, ou come demais, ou também come demais. É os dois extremos, também é sintoma de depressivo. Não come nada, ou come tudo. Você está cortando a abóbora, igual eu preguei aqui, a pessoa está comendo a casca, não sabe nem porquê, joga sal, faz alguma coisa para ver se com gosto. Ou não come nada, ou come muito. Isso é um sintoma também. Outro sintoma, isolamento. A pessoa tem a paixão de ficar sozinho. Eu gosto de ficar sozinho, porque como eu trabalho muito com questão de mente, eu organizo a reunião dos obreiros, eu preciso saber o que eu preciso falar quarta-feira que vem, eu organizo a mensagem para me pregar. Estou fazendo aula, eu preciso ter um tempo, então eu gosto de ficar sozinho. Mas viver sozinho não, o depressivo gosta de viver sozinho. O depressivo ele não quer estar em turma, porque ele tem medo do que os outros vão falar, vão pensar, vão acusar, e ele não é seguro consigo mesmo. São sintomas que a pessoa está sofrendo. Outro tipo de sintoma, irmão, a pessoa fica doente rápido, porque abaixa a sua imunidade. Até porque se é muito irritado e não alimenta direito, não tem vitaminas de proteção do próprio corpo. Imunidade, qualquer coisinha está espirrando, está gripado, está com inflamação, não sai de um estado de doença. É por isso que alguém que entra no estado de depressão, você pode ver que uma doença surge a outra. Dói o pé, no outro dia o médico descobre um negócio no rins, depois no outro dia descobre um negócio no olho esquerdo, depois a língua parece que começou a ficar dividida, vai surgindo outras doenças, porque a imunidade baixou, e uma coisa vai levando a outra, igual a Bíblia fala que um abismo leva ao outro. Isso é uma coisa séria, irmão, tem que ser tratado. Essas notícias que nós ficamos escutando de pastores tirando a própria vida, é por falta de uma palavra como essa na igreja, de entender a situação, de entender que o assunto é sério, de entender as formas de tratar da situação, de entender o ser humano como ser humano. E se está doendo parte do corpo, tem que ser sincero e falar: dói a parte do corpo, eu preciso tratar o meu braço, porque o meu braço está doendo. Sem falar do vazio que a pessoa em estado de depressão sente e sem sentido na vida. Primeiro sintoma, o profeta Elias fala: deitou e foi dormir. E o negócio da depressão é tão sério que chega um anjo, toca nele, acorda ele e fala com ele: come. Aí geralmente a gente prega assim, né? O anjo do Senhor tem alimento para você. Ele alimentou o profeta Elias, alimenta você e come. Não, não é assim não. Olha o que Elias fez no versículo 6. Ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as bases de uma botija de água. Comeu e bebeu. E depois o que ele fez? Voltou a dormir. E a gente trabalha na igreja como se o ser humano fosse safado, né? Deus alimentou o profeta Elias, ele levantou. Não, alimentou, comeu e bebeu. Coisas que o anjo preparou. Terminou, era um anjo. Voltou a dormir. Nós estamos falando de um profeta de Deus, que fez a chuva cessar. Um profeta de Deus que fez fogo cair do céu. Um homem que conversava com Deus e que foi levado ao céu vivo. Olha a situação que ele está. O anjo levanta, ele come, ele bebe. Sai correndo? Não, ele volta a dormir. E o anjo tinha dado a ordem: levanta, vai. Não, ele volta a dormir. A igreja tem que aprender a trabalhar esses pontos, para a gente entender e arrancar este mal. Hoje uma irmã mandou um áudio lá no templo, lá no grupo da igreja, que tem 15 anos que ela está sofrendo. Não sei quem escutou o áudio. Alguém escutou aqui, irmãos? 15 anos que ela está sofrendo com isso. Pensei que ela está aqui hoje. 15 anos sofrendo, porque a gente costuma lidar com as coisas diferentes. Voltou a dormir. Mais uma vez o anjo volta pela segunda vez e disse a ele: levanta. E falou com ele de novo: come, porque é muito teu caminho.
É nessa hora que ele levanta, ele come no versículo 8, ele ganha força e aí ele caminha 40 dias e 40 noites. Aí sim nós podemos aplicar. Não devemos perder a paciência conosco mesmo, com alguém que está nos ajudando. Não devemos desanimar. E quando receber o alimento de Deus, conforme vocês estão recebendo aqui, esse alimento dura uma longa caminhada para sustentar a sua vida. Ele caminhou 40 dias e chegou ao seu determinado destino. Foi alimentado pelo céu para ser curado. Vocês percebem que no Salmo 73, no Salmo 77 e em 1 Reis 19, é Deus que interage com o ser humano para curar ele? Salmo 73, eu quero a Deus, eu quero ficar próximo de Deus. O Salmo 77, ele termina dizendo a mesma coisa. Eu sei que é um caminho para Deus me abençoar. O profeta Elias foi abençoado porque o céu interviu. Irmãos, aprende isso aqui e eu caminho para o fim. Pastor, alguém que está sofrendo, eu estou sofrendo, eu estou pregando para você que precisa e para você que vai anunciar essa mensagem a outros. Médico resolve em partes, porque o remédio para a depressão não trata do problema do depressão e do vazio. Ele abate um pouco o seu sentido, o seu nervo, te faz dormir. Ou você toma um remédio para dormir, depois você tem que tomar outro para acordar e para viver. Eu conheci uma mulher assim, ela era dona de um depósito de gás forte nessa cidade, foi assassinada com um tiro na cabeça. Deus tenha misericórdia da família, da filha e do filho dela que ficou. Mas ela tomava 2 cápsulas para dormir, e com muita dificuldade alguém acordava ela tinha que tomar mais 2 para ter ano para viver. O remédio ele não resolve, ele apazigua por um tempo, e se você não procurar ajuda do céu, como o salmista 73, salmista 77, o Salmo 102, como aqui em 1 Reis 19, que vê algo do céu, você vai ficar depressivo e dependente de remédio. É por isso que quando você trata de alguém com depressão e você chega na casa dele, na cabeceira da cama, você vê um monte de remédio, parece que montou uma farmácia ali dentro, porque não foi curado. Só o céu pode curar a tua alma. É por isso que fala no Salmo 121, o Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua alma, Ele guarda a tua alma. É por isso que o Salmo diz, Ele, só o Senhor, pode te tirar de um lamaçal e colocar os seus pés em terra firme. Aprende que só se o Espírito do Senhor não entrar e não mover, você vai ficar, a pessoa pode ficar, você não vai, mas a pessoa que não procurar o tratamento pode ficar depressivo, dependente de remédio e cada dia mais doente. Pastor, como curar isso, irmãos? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não canse de ouvir a palavra de Deus. Hoje eu não estou com vontade de ir à igreja, venha a si mesmo. Eu não estou com vontade de adorar, adore a si mesmo. Você precisa lutar contra essa força estranha dentro da sua mente e da tua alma. A pessoa que está passando um estado depressivo, ele tem que agir contra o sentimento e contra a emoção. Não pode esperar vir um anjo do céu e colocar dentro dele alegria. Ele tem que caminhar rumo à alegria, chutando o estado de angústia e de morte. Isso é viver pela fé. E na medida que quem vive pela fé e quebra esta barreira, não prospera para a vida e para a paz. O que Satanás faz quando alguém está depressivo? Se isola, se esconde, se afasta de todo mundo. É difícil você ver uma pessoa interagindo com outras pessoas, passando um momento depressivo. Presta atenção para você ver. Eu quero concluir com isso aqui para a sua vida. Tudo começa com Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Tiago fala sobre isso. Tudo que é bom vem de Deus. Então toda cura vem de Deus, toda paz vem de Deus, todo sentido da vida vem do Senhor. Tudo que é bom vem de Deus para a sua vida. Porém, a pessoa depressiva tem que aprender a caminhar
contra a força que quer prender ele. A diaconisa Cida citou isso aqui na oração. Ela disse que a mulher com fluxo de sangue, que vivia 12 anos sofrendo e já tinha perdido tudo, a igreja não podia aceitar, o sacerdote não conversava, ninguém podia conversar com ela, mas ela disse: eu vou tocar em alguém que pode me abençoar. E levantou fraca, anêmica, doente, imunda, mas foi pela fé e tocou em alguém. A palavra de cura é essa: luta contra o mal que quer prender a sua mente, amarrar o teu corpo, tirar você da unidade com os irmãos. Esta mulher do fluxo de sangue é sensacional quando ela fala: eu vou levantar e eu vou tocar nele. Ninguém pregou para ela, ela disse: eu vou fazer contra as vontades que eu estou carregando. Essa é a palavra. A cura que começa primeiro na alma. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. O profeta Jeremias, ele diz em Jeremias 3:21, ele lamenta no livro de Lamentações. Mas quando ele chega no capítulo 3, 21, ele para também, ele fala assim: olha, eu vou trazer agora à minha mente aquilo que me traz esperança. Eu vou começar a pensar naquilo que me sustenta. Eu vou começar a imaginar. O livro de Provérbios diz: assim como você pensa, assim você é. Lamentações 3:21. Você pode ficar de pé agora, nesse momento? Queridos, a depressão e a angústia gosta de ser acariciada, ela gosta de ser cuidada. Quanto mais você se alimenta, quanto mais você alimenta ela, mais ela permanece. Não conte os anos que você está sofrendo. Não escreva: ó, dia tal eu comecei essa mágoa, eu comecei essa dor, dia tal alguém fez isso com a minha vida. Não seja romântico com a depressão. Ela não é amiga, não provém de Deus. A angústia, o vazio, não tem nada para te. Não seja romântico com a doença. Ela gosta que você trate ela como uma causa difícil que ninguém entende. Não se comporte assim. Não seja romântico, não seja bom e não valorize a sua dor. Não dê nome para a sua dor, não faça isso. Não anota o nome. Não fala dos remédios que você usa com prazer. Não faça isso. Olha para cá. Depressão é em alma, porque se a alma estiver ruim, não adianta, o corpo está bom. Mas também ela tem a ver com o corpo, porque se sua alma está boa e você está em paz, mas o corpo está cheio de ferido, está mal, então trate bem de você. Dê valor a uma água fria ou quente do jeito que você gosta, dando graças a Deus. Pratique algum tipo de atividade em nome de Jesus. Eu prego isso aqui desde quando eu levantei para ser pastor pelo Senhor. Se tem uma coisa que crente não gosta é de atividade física. É uma coisa terrível isso. Coisa mais difícil que tem é você ver um crente praticando atividade física, porque acha que só orar resolve. Não! Anda, corre, compra uma bicicleta, pelo amor de Deus. Hoje em dia tem exercício que você faz em casa. Eu pratico muito isso no dia que eu não corro. Até dança, você chama alguém da casa e dança 15 minutos. Aprende a suar, porque também você cuida do seu corpo. Quando você cansa, o seu corpo libera. Esqueci o nome, é um nome que parece uma língua estranha, que te dá prazer. Fala. Endorfina. Não é morfina não, morfina é maligno. É a primeira, é a prima da endorfina, da morfina, endorfina. Parece até o mesmo, confunde tudo. Mas libera isso, de todo jeito você fica bom. Entende, irmãos? Prazer do corpo. Andar. De preferência, faça uma atividade com gente do seu lado.
Procura um mexa-se perto da sua casa. Se não tem, mexa-se você sozinho, com o esposo, com a família, com alguém, com um cachorro, com alguma pessoa, correndo, sabe? Pega um bicho, vai andar. Isso tem a ver com vida. Alguém falava comigo que Jesus não praticava esporte. Eu falava, é claro que praticava, fazia caminhada. Ele ia de uma cidade no outra. E gostava muito de natação. Não é à toa que a Bíblia fala que ele tinha uma casa em frente à praia. Ele era bobo. Certamente era nadador e andava. Para que uma coisa melhor do que isso? Então quebra isso na sua vida. Tenha uma prática de atividade física. E não é de levantar peso, é que você possa suar. Alimente com fruta. Se não gosta de comer fruta, faça suco em nome de Jesus. Vai te ajudar o seu corpo a liberar vitaminas para defender o seu organismo. E uma das coisas mais principais, alimenta da palavra de Deus, que é isso aqui que você está ouvindo dentro do santuário do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero que venha aqui à frente as pessoas que têm sintomas disso que eu falei e sofrem de algo semelhante. Eu quero chamar a diaconisa Cida aqui na frente em nome de Jesus, e nós vamos colocar a mão sobre a sua cabeça. Vamos orar por todos, mas vamos colocar a mão orar por imposição de mão a essas pessoas em nome de Jesus. Vem aqui na frente todas as pessoas que têm sintomas, pessoas que têm sofrido algo. Eu quero que você se posicione, que nós vamos abençoar vocês em nome de Jesus. A fé, irmãos, expulsa o mal em nome de Jesus. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria, pastor, eu amanheci, não tem alegria. Chama ela pela fé em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Não precisa ficar esperando ela vir, não. Gustavo, faz um ponebroso para nós ali. Em nome do Senhor, nós vamos orar por vocês. Só 3 pessoas. Diaconisa Cida, Diácono Bruno, pode estar vindo em nome de Jesus. Vamos fazer 3 filas. Fica aqui, fica com o Bruno, para ter organização. Fica aqui no meio, tem 10. Eu vou pedir o pastor Júlio. 3 filas aqui. Nós vamos colocar a mão sobre a sua cabeça e abençoar. 3 filas. E os demais, nós vamos orando e abençoando em nome de Jesus. Pode vir para receber oração. Pai, nós te damos graça. Senhor Jesus, nós te louvamos. Meu Deus, nós abençoamos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, vem com o teu sangue. Está repreendido, está repreendido por nós.